Olá a todos! Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema O segredo para um fígado saudável e um sono profundo. A resposta está nos amendoins. Vocês se perguntam por que algumas pessoas que comem um pequeno punhado de amendoins todos os dias ainda têm rins fracos? Por que urinam frequentemente à noite e não conseguem ter um sono reparador? Outros se perguntam por que o amendoim é barato, fácil de comer e considerado nutritivo. Por que é que algumas pessoas se sentem mais cansadas, com dores de estômago e micções noturnas incompletas, quanto mais amendoins comem? Então, onde realmente reside o segredo e qual é a forma correta de comer amendoins para fortalecer os rins, estabilizar a creatinina, reduzir a micção noturna e dormir mais profundamente? Acredito que, para aqueles de vocês com mais de 60 anos, este é um tópico crucial. Os rins são a raiz da saúde. Quando os rins estão saudáveis, o fluxo sanguíneo é bom, os ossos são fortes, a mente é clara e o sono é profundo. Pelo contrário, quando os rins estão fracos, muitos problemas surgem. É preciso acordar várias vezes à noite, sentir cansaço pela manhã, a memória enfraquece e, a longo prazo, está relacionado com hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. O engraçado é que existe um alimento muito simples na cozinha familiar de todas as famílias portuguesas: o amendoim. Se usado corretamente, pode ser um aliado vital para os rins. Muitas pessoas veem o amendoim apenas como um lanche ou um tipo comum de grão, mas poucos sabem que cada pequeno grão de amendoim contém proteína vegetal, magnésio, potássio e gorduras insaturadas. Esses nutrientes são essenciais para os rins e o sistema circulatório. Pensem nisto: todos os dias, os rins limpam o sangue incessantemente. Se o corpo receber magnésio e potássio suficientes, o processo de limpeza torna-se mais fácil. A pressão sobre os rins diminui. Consequentemente, o nível de creatinina, uma medida importante da função renal, torna-se mais estável. Não só isso, o consumo regular de amendoins também contribui para uma melhor circulação sanguínea, um bombeamento cardíaco forte. O cérebro recebe oxigênio suficiente e o resultado é um sono mais profundo à noite, a redução gradual do número de micções noturnas e uma sensação mais fresca pela manhã. No entanto, também preciso dizer-vos diretamente que o consumo incorreto de amendoins causa mais danos do que benefícios. Amendoins excessivamente salgados aumentam a pressão arterial, sobrecarregando os rins. Amendoins fritos em muito óleo podem aumentar facilmente o colesterol no sangue, causando arteriosclerose, o que dificulta o trabalho dos rins. E, em especial, amendoins mofados são perigosos, pois a aflatoxina, uma toxina presente neles, pode causar danos ao fígado e, a longo prazo, enfraquecer o fígado e os rins. Portanto, o problema não está na quantidade que se come, mas na forma correta e na quantidade certa. Quando bem compreendido, o amendoim não é apenas um lanche, mas pode ser um medicamento de suporte para os rins. Ajuda a reduzir a creatinina, diminui a micção noturna e proporciona um sono mais profundo. E no vídeo de hoje, discutiremos 7 formas científicas de comer amendoins para maximizar os benefícios. Evitem os danos silenciosos para que este alimento comum se torne um aliado na proteção dos rins, especialmente após os 60 anos. Convido-vos a assistir na íntegra, pois ao implementá-lo regularmente, sentirão uma grande diferença. A micção noturna diminuirá gradualmente, o corpo ficará mais leve, a mente mais tranquila e a vida diária será mais pacífica e saudável. Parte 1. 7 formas de comer amendoins para reduzir a creatinina e prevenir o declínio renal. Primeira forma: amendoins torrados sem sal. A chave para reduzir a pressão arterial e proteger os rins. Ao mencionar amendoins, acredito que muitos de vocês se sentem familiarizados e próximos, desde a mesa de jantar até aos momentos de lanche e convívio. Os amendoins torrados, crocantes, doces e saborosos, evocam sempre a calidez e a simplicidade da vida cotidiana. Não são poucas as famílias que mantêm o hábito de torrar amendoins com um pouco de sal, pois o sabor ligeiramente salgado realça o gosto do amendoim, tornando-o mais agradável de comer. Mas este hábito, aparentemente inofensivo, adiciona silenciosamente uma carga aos rins ao longo dos anos, algo que muitos não percebem. Por que eu enfatizo isto? O sal, ou mais precisamente, o sódio no sal, ao entrar no corpo, força os rins a trabalhar mais. Diariamente, os nossos rins limpam o sangue, eliminam toxinas, regulam a água e os eletrólitos. Quando se come alimentos salgados por muito tempo,
O excesso de sódio faz com que os rins trabalhem mais para eliminar LOU, o que a longo prazo leva ao excesso de trabalho e à diminuição da função renal. Podem ver claramente que as pessoas que comem alimentos salgados frequentemente desenvolvem hipertensão, e a hipertensão é uma das principais causas de declínio renal. Pelo contrário, quando se opta por comer amendoins torrados sem sal, os benefícios são completamente diferentes. Continua-se a obter proteína vegetal, que ajuda a manter os músculos, gorduras boas que apoiam o coração e minerais como magnésio e potássio que ajudam na circulação sanguínea. Mas não se precisa preocupar com o aumento da pressão arterial ou com o excesso de trabalho dos rins devido ao sal. Na minha experiência de 35 anos de aconselhamento de saúde em Portugal, encontrei muitos casos. Por exemplo, a dona Fátima, uma senhora de 65 anos de Lisboa, costumava comer uma pequena tigela de amendoins torrados com sal todos os dias, pensando que era saboroso e econômico e que poderia substituir carne ou peixe. Mas, após alguns anos, começou a ter hipertensão, micção frequente à noite e o sono não era reparador. Ao consultar um médico, foi-lhe aconselhado a reduzir rigorosamente o sal. Seguindo esse conselho, passou a comer amendoins torrados sem sal. No início, sentiu que eram insípidos e difíceis de se habituar, mas após apenas alguns meses, notou que o seu corpo ficou mais leve, a pressão arterial estabilizou e o sono ficou mais profundo. Ela disse-me que agora, quando está habituada, sente mais o sabor doce e natural dos amendoins torrados sem sal, que são realmente mais deliciosos e não enjoativos. Essa história é o que eu quero transmitir a vocês. Às vezes, uma mudança muito pequena no hábito alimentar, como remover o sal ao torrar amendoins, traz grandes benefícios para os rins e para todo o corpo. Além de não usar sal, a forma de torrar os amendoins também é muito importante. Eu frequentemente aconselho torrar os amendoins em lume médio, mexendo uniformemente até que fiquem aromáticos. Não se deve queimar demais, pois isso irá destruir os nutrientes e criar substâncias indesejáveis. Podem também usar uma frigideira sem óleo ou um forno micro-ondas para manter o sabor natural. Depois de torrar, deixem arrefecer completamente antes de guardar num frasco de vidro selado e num local seco. Diariamente, precisam apenas comer um pequeno punhado, cerca de 20 a 30 grãos. O consumo regular é suficiente. Não é preciso comer muito. O engraçado é que muitos de vocês, depois de deixar o sal e se habituarem a comer amendoins torrados puros, gradualmente gostam desse sabor. Sem o sal a cobrir, o sabor doce e natural do amendoim torna-se mais claro. Este é também o verdadeiro valor que a natureza nos deu. Devem lembrar-se que os amendoins torrados sem sal não só são bons para os rins, mas também apoiam o coração de forma muito clara. Quando a carga sobre os rins e o coração é leve, o corpo funciona melhor e a mente também fica mais calma. Muitos estudos de nutrição mostraram que uma dieta com baixo teor de sal, reforçada por grãos como o amendoim, ajuda a reduzir o risco de AVC, apoia a memória e reduz a inflamação no corpo. Portanto, a primeira forma e a mais importante que quero enfatizar é comer amendoins torrados sem sal. Não é complicado nem caro, mas uma mudança pequena, mais firme, que ajuda a proteger os rins, estabilizar os níveis de creatinina, diminuir a micção noturna e proporcionar um sono mais profundo, especialmente após os 60 anos. Espero que tentem implementá-lo, pois a saúde a longo prazo muitas vezes começa nos hábitos mais simples, na cozinha familiar de cada casa. Segunda forma: amendoins cozidos. Uma opção dourada para o sistema digestivo e intestinal. Depois de falarmos sobre amendoins torrados sem sal, muitos de vocês certamente se perguntarão: por quê? Se comer amendoins dessa forma já é bom, ainda precisamos de outros métodos de cozedura. Na verdade, o amendoim é um alimento familiar, mas cada método de cozedura tem um valor nutricional diferente. E para aqueles de meia idade e idosos, o amendoim cozido é o que eu frequentemente recomendo, não pela sua complexidade, mas porque é fácil de digerir, leve para o intestino, reduz a carga sobre os rins e é especialmente adequado para um corpo cujo metabolismo já não é tão forte como na juventude. Lembram-se das antigas imagens nas aldeias portuguesas? A cada colheita de amendoins, havia uma panela a ferver de amendoins cozidos na cozinha de cada casa. O aroma espalhava-se pelo quintal. Os idosos descascavam alguns grãos de amendoins quentes enquanto comiam e conversavam. As crianças, por sua vez, esperavam por uma tigela de amendoins doces, macios e aromáticos. Coisas que parecem simples, são muito adequadas às necessidades fisiológicas dos idosos. Os amendoins cozidos são macios, doces,
não secos e duros, fáceis de mastigar e engolir, muito adequados para quem tem dentes fracos, estômago sensível ou dores de estômago frequentes e dificuldades de digestão. Do ponto de vista científico, a razão pela qual o amendoim cozido é mais fácil de digerir do que o amendoim torrado é devido ao processo de cozedura. Quando cozidos em água, os grãos de amendoim absorvem umidade, a estrutura torna-se mais macia e a pele fina não seca e endurece. A proteína e a gordura do amendoim são lentamente absorvidas pelo corpo. Não causam sensação de saciedade ou inchaço como comer amendoim torrado crocante. Especialmente, o amendoim cozido retém muita fibra solúvel que ajuda o intestino a funcionar bem, ajudando a prevenir a obstipação, um problema muito comum após os 60 anos. Quando o intestino funciona bem, o corpo fica mais leve e a pressão sobre os rins para limpar e eliminar toxinas também diminui. Não apenas na digestão, o amendoim cozido também é bom para o coração e o metabolismo para quem tem colesterol alto, diabetes ou pressão arterial instável. O amendoim cozido é mais seguro em comparação com o amendoim torrado. No processo de cozedura, uma parte da gordura saturada é reduzida, enquanto os ácidos gordos insaturados, que são gorduras boas, ainda permanecem. Esses nutrientes ajudam a tornar os vasos sanguíneos mais flexíveis, melhorando o fluxo sanguíneo. O coração não precisa de trabalhar em excesso e, como resultado, o cansaço dos rins na limpeza do sangue também diminui. Outro ponto que é menos notado é que o amendoim cozido ajuda a equilibrar a água no corpo. Ao comer amendoim que absorve água, o corpo recebe uma quantidade natural de água com os alimentos. Não causa choque nos rins, como beber muita água de repente. Isto é muito benéfico para quem tem boca seca frequente, sensação de calor no corpo, urina frequentemente ou tem ligeira dificuldade em urinar. Muitos de vocês, depois de manterem o amendoim cozido por algum tempo, relatam que a sensação de calor no corpo diminui, urinar torna-se mais fácil. A forma de cozinhar amendoim também não é complicada. Devem escolher amendoins frescos, duros e sem bolor. Lavem bem. Depois demolhem em água morna por cerca de 3 minutos, para que os grãos amoleçam uniformemente. Depois coloquem na panela. Adicionem água suficiente para cobrir os amendoins. Fervam. Depois, reduzam o lume. Cozinhem por cerca de 30 minutos até que os grãos estejam macios. Se quiserem, podem adicionar uma fatia de gengibre fresco para ajudar a aquecer o estômago, reduzir o inchaço, o que é muito adequado para idosos que frequentemente sentem frio no estômago. É importante lembrar de não adicionar muito sal. Se for preciso, adicione apenas uma quantidade muito pequena para facilitar o consumo, pois comer sem sal ainda é um princípio de ouro para proteger os rins. Os amendoins cozidos devem ser consumidos no mesmo dia. Não se deve deixar durante a noite, pois os grãos macios e úmidos são facilmente contaminados por bactérias. Podem dividir em 2 vezes como lanche, um pouco à tarde e um pouco depois do jantar. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem o número 2 abaixo. Essa é a forma simples de eu saber que continuam interessados e conosco nesta jornada de vida saudável diária. Terceira forma: leite de amendoim. Uma bebida que acalma os nervos e nutre os músculos. Muitos de vocês estão habituados ao leite de soja e consideram-no uma opção diária. No entanto, na verdade, o leite de amendoim é também uma bebida nutritiva que não fica atrás do leite de soja e ainda tem os seus próprios benefícios, especialmente para pessoas de meia idade e idosos. Em cada chávena de leite de amendoim quente, o corpo recebe proteína vegetal pura, ácidos gordos insaturados que são bons para o coração e muitos minerais essenciais como magnésio, potássio, cálcio e zinco. Todos estes são fatores que participam diretamente na circulação sanguínea, proteção dos rins e nutrição do sistema nervoso, que enfraquece gradualmente com a idade. O ponto especial do leite de amendoim é que é muito leve para o estômago e fácil de digerir. Muitos de vocês, que têm dentes fracos, dificuldade em mastigar amendoins inteiros ou frequentemente sentem inchaço depois de comer, a mudança para beber leite de amendoim é uma solução mais suave. Basta uma pequena chávena à noite. Já é suficiente para fornecer nutrientes ao corpo sem causar sensação de saciedade, sem prejudicar a digestão, o que leva a um sono mais rápido e profundo. Lembro-me do caso de um paciente com mais de 68 anos com rins fracos que costumava comer amendoins torrados, mas frequentemente reclamava de dores de estômago depois de comer. Sugeri-lhe que mudasse para beber uma chávena de leite de amendoim quente 1 hora antes de dormir.
Ele fê-lo regularmente, e após apenas 2 semanas, quando voltou para a consulta de acompanhamento, o seu rosto estava radiante. Ele disse que conseguiu dormir continuamente por 4 a 5 horas à noite. O número de micções noturnas diminuiu claramente. E agora, se ele não beber leite de amendoim à noite, sente que algo está a faltar. Este caso mostra que, às vezes, a mudança na forma como se usa o alimento e não a substituição do alimento faz uma grande diferença na saúde dos idosos. O benefício do leite de amendoim não está apenas nos componentes nutricionais, mas também na hora certa de consumo. Eu frequentemente aconselho a bebê-lo à noite, após o jantar, cerca de 1 a 2 horas, e o ideal é 1 hora antes de dormir. Nesta altura, o estômago já digeriu parcialmente a refeição principal. O leite de amendoim é lentamente absorvido, fornecendo energia estável ao corpo durante todo o sono. Quando o corpo está relaxado, a circulação sanguínea está estável. Os rins não precisam de trabalhar muito. Consequentemente, a micção noturna melhora naturalmente. Fazer leite de amendoim em casa é bastante simples e ajuda a controlar a qualidade, evitando aditivos desnecessários. Escolham amendoins frescos e sem bolor. Lavem bem, depois demolhem em água por cerca de 3 a 4 horas para que os grãos amoleçam. Depois, moam finamente com água morna. Coem com um coador ou pano para obter o leite. Fervam o leite no fogão em lume brando. Mexam uniformemente para não queimar. Se quiserem aumentar o sabor doce e o valor nutricional, podem adicionar um pouco de mel ou combinar com outros leites vegetais como amêndoa ou noz. É importante lembrar de não adicionar muito açúcar, especialmente para quem tem diabetes ou hipertensão. É melhor beber sem açúcar para proteger os rins e o coração. Outro benefício notável do leite de amendoim é a sua capacidade de apoiar os músculos. Após os 60 anos, muitos de vocês experimentam perda muscular, fraqueza, marcha lenta, cansaço fácil. A proteína vegetal no leite ajuda a nutrir a massa muscular, contribuindo para movimentos mais flexíveis. Quando o corpo está saudável, o movimento é fácil, a circulação sanguínea é boa, o sono é naturalmente mais profundo. Além disso, para aqueles que frequentemente se preocupam, estão estressados, têm dificuldade em dormir, o magnésio no amendoim tem um efeito calmante no sistema nervoso, reduzindo o estresse mental, ajudando o cérebro a relaxar e a adormecer facilmente. Portanto, uma chávena de leite de amendoim quente antes de dormir pode ser considerada um calmante natural, seguro e adequado para idosos. Pode-se dizer que a terceira forma de usar bem o amendoim para os rins é transformá-lo em leite de amendoim. O grão de amendoim torna-se uma bebida suave, leve, mas nutritiva. Com a manutenção regular, muitos de vocês sentirão um alívio no estômago, um sono mais profundo, uma diminuição gradual da micção noturna e uma sensação mais fresca pela manhã. Isto está em linha com o espírito de cuidados de saúde sustentáveis na meia-idade e na velhice. Quarta forma: mingau de amendoim com arroz integral e gergelim preto, um medicamento completo para os rins. Com a idade avançada, muitos de vocês experimentam um enfraquecimento dos rins. Frequentemente urinam à noite, não têm um sono reparador e isso é acompanhado por uma sensação de dificuldade em digerir os alimentos, mastigação e deglutição fracas. Sentem-se sempre cansados. Encontrei muitos que partilham que, à medida que envelhecem, sentem que o seu sistema digestivo enfraquece, os dentes já não são fortes e a absorção de nutrientes pelos intestinos é mais fraca. Por isso, a escolha de alimentos macios, fáceis de digerir e nutritivos, que também apoiem os rins, torna-se um fator importante nos cuidados de saúde para idosos. Uma das formas de cozinhar amendoim que mais valorizo neste caso é o mingau de amendoim combinado com arroz integral e gergelim preto. Muitos de vocês estão habituados a mingau de arroz branco, mingau de galinha ou mingau de feijão mungo, mas raramente pensam que o mingau de amendoim pode ser um verdadeiro medicamento para os rins. A razão é que, quando o amendoim é cozido como mingau, os nutrientes dos grãos são libertados e dissolvidos na água, tornando-os mais facilmente absorvidos pelo corpo em comparação com o consumo de amendoim torrado ou cozido. Quando se adiciona arroz integral e gergelim preto, o valor nutricional deste alimento aumenta claramente. Não é apenas um alimento macio, fácil de mastigar e engolir, mas também um alimento nutritivo adequado para idosos que desejam melhorar a função renal e manter a creatinina estável. Do ponto de vista nutricional, o amendoim fornece proteína vegetal, gorduras insaturadas e magnésio. Estes componentes ajudam a nutrir os vasos sanguíneos, reduzir a pressão sobre os rins
e apoiar o processo de limpeza do sangue de forma mais fácil. O arroz integral, por sua vez, é rico em fibras e vitaminas do complexo B, que ajudam a regular o açúcar no sangue, apoiam a digestão e previnem a prisão de ventre. A prisão de ventre é um problema muito comum em idosos. A prisão de ventre prolongada não só causa desconforto, mas também indiretamente dificulta o trabalho dos rins na eliminação de toxinas. Além disso, o gergelim preto tem sido considerado pela medicina tradicional como um medicamento para os rins. Nutre o sangue, é rico em cálcio, ferro e antioxidantes que ajudam a prevenir a arteriosclerose, fortalecem o fluxo sanguíneo para os rins e o cérebro, melhorando assim a saúde física e mental. Quando estes três ingredientes, amendoim, arroz integral e gergelim preto, são combinados, obtemos um mingau aromático, saboroso, quente e muito fácil de comer. O consumo regular de mingau de amendoim não só ajuda a reduzir a micção noturna, apoia a redução da creatinina, mas também proporciona um sono mais profundo e uma mente mais clara pela manhã. Vi muitos idosos que antes tinham dificuldade em dormir e alimentação irregular. Depois de substituírem parte do arroz branco por mingau de amendoim, arroz integral e gergelim preto semanalmente, sentiram o estômago mais leve, a micção noturna diminuiu e o sono ficou mais profundo. A cozedura deste mingau também é bastante simples. Lavem bem o arroz integral, demolhem por algumas horas para amolecer. Os amendoins podem ser ligeiramente torrados para ficarem aromáticos. Depois esmaguem. O gergelim preto é torrado até ficar aromático. Depois moam finamente. Depois, coloquem tudo na panela. Adicionem água e cozinhem em lume brando até obter um mingau espesso. Se quiserem um sabor ligeiramente doce, podem adicionar um pouco de mel. Se quiserem salgado, usem sal de gergelim em quantidade muito pequena. O mingau é ideal para ser comido quente de manhã ou à noite. Ajuda a aquecer o estômago, nutre os rins e não causa pressão sobre o sistema digestivo. Portanto, em vez de comer apenas amendoins torrados ou cozidos, a mudança para mingau de amendoim com arroz integral e gergelim preto não só o torna mais fácil de comer e digerir, mas também traz um efeito completo na proteção dos rins, mantendo a creatinina estável e melhorando o sono. Esta é uma opção muito adequada para quem procura alimentos nutritivos e saudáveis. Também é adequado para um sistema digestivo que enfraquece com a idade. Com a manutenção regular 2 a 3 vezes por semana, muitos de vocês sentirão uma clara mudança positiva, como a diminuição da micção noturna, um sono mais profundo e pela manhã uma sensação leve, com a mente mais calma. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem o número 4 abaixo. Essa é a forma simples de eu saber que continuam interessados e conosco nesta jornada de vida saudável diária. Quinta forma: amendoins torrados com gergelim preto, o segredo para um sono profundo e ossos fortes. À medida que envelhecemos, percebemos que o jantar e os lanches antes de dormir afetam diretamente o sono e a saúde geral. Quando comemos demais, o estômago fica cheio, desconfortável e não conseguimos dormir. Quando comemos incorretamente, é fácil urinar frequentemente à noite, o que sobrecarrega os rins, causa cansaço pela manhã e dor de cabeça. Mas se soubermos escolher os alimentos certos, comer na quantidade certa e na hora certa, não só melhoraremos o sono, mas também ajudaremos a fortalecer os rins e os ossos. Um dos segredos mais simples que quero partilhar convosco hoje é o amendoim torrado com gergelim preto, comido à noite. Muitos de vocês estão habituados a comer gergelim preto misturado com arroz, polvilhado sobre mingau, ou a comer amendoim torrado como um lanche comum. No entanto, nem todos sabem que, quando combinamos amendoim torrado e gergelim preto, obtemos um lanche muito adequado para pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas que sofrem de insônia, micção noturna e dores nos ossos. Do ponto de vista nutricional, o amendoim é rico em proteína vegetal, gorduras insaturadas, magnésio e potássio. Todos estes são nutrientes benéficos para a circulação sanguínea, coração e função renal. Ao mesmo tempo, ajudam a relaxar o sistema nervoso, apoiando assim um sono mais profundo. O gergelim preto, na medicina tradicional, tem sido considerado um medicamento para os rins. Nutre o sangue, é rico em cálcio, ferro, vitamina E e antioxidantes que ajudam a prevenir a arteriosclerose. Fortalece o fluxo sanguíneo para os rins e o cérebro, melhorando assim a saúde física e mental. Quando estes dois tipos de grãos são combinados, o amendoim torrado com gergelim preto não só fornece energia leve antes de dormir, mas também ajuda a aquecer o estômago,
reduz a sensação de frio nas mãos e pés e ajuda a diminuir o despertar noturno para urinar. Lembro-me de um paciente com mais de 70 anos que me contou que precisava de acordar 3 a 4 vezes todas as noites para urinar. O sono era interrompido, sentia-se muito cansado pela manhã e a mente estava embotada. Depois de eu sugerir que substituísse o seu lanche noturno por um pouco de amendoim torrado com gergelim preto, comido mais cedo antes de dormir, após apenas algumas semanas, ele voltou e disse-me que o seu sono estava mais contínuo. O número de micções noturnas diminuiu claramente. A sua mente estava mais fresca pela manhã e o seu corpo mais forte. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares às vezes produzem grandes efeitos na saúde na velhice. A preparação de amendoim torrado com gergelim preto também é muito simples. Podem prepará-lo em casa para garantir a segurança. Lavem bem o amendoim e o gergelim preto. Seque. Torrem o amendoim em lume brando até ficar dourado. Descasquem a pele fina. Se tiverem tempo, torrem o gergelim preto separadamente até ficar aromático. Depois, podem esmagá-lo ligeiramente ou deixá-lo inteiro. Misturem o amendoim torrado e o gergelim preto. Se quiserem um sabor ligeiramente doce, podem adicionar um pouco de mel para facilitar o consumo. Este alimento pode ser consumido diretamente como um lanche saudável, ou polvilhado em mingau, arroz, ou até mesmo misturado em iogurte. No entanto, saliento uma coisa muito importante. Comam apenas em quantidade moderada, cerca de um pequeno punhado todas as noites. Evitem o excesso, pois o amendoim é rico em gordura. O excesso pode facilmente causar saciedade, dificuldade em digerir ou ganho de peso. A característica especial do amendoim torrado com gergelim preto consumido à noite é que este alimento não causa saciedade, mas ainda é nutritivo o suficiente para nutrir os rins e os ossos durante todo o sono. Os idosos frequentemente sofrem de dores nas articulações, dores nos joelhos, tremores nas mãos e pés. Se mantiverem o hábito de comer amendoim torrado com gergelim preto na quantidade certa, juntamente com exercícios leves, os ossos fortalecer-se gradualmente. A mente também ficará mais calma. Portanto, o sono será naturalmente mais profundo e pacífico. Não acordarão tanto como antes. Sexta forma: combinação de amendoim com vegetais e raízes. Um medicamento equilibrado para a limpeza. Quando se menciona o amendoim, muitas pessoas imediatamente pensam em torrá-lo para um lanche ou cozê-lo para passar o tempo. No entanto, do ponto de vista da saúde dos idosos, notei que o amendoim realmente se torna benéfico apenas quando combinado corretamente com vegetais e raízes na dieta diária. Vegetais e raízes não só adicionam vitaminas, minerais e fibras, mas também ajudam a equilibrar o calor do amendoim. Evitam a sensação de calor no corpo, inchaço e, ao mesmo tempo, apoiam os rins na limpeza do sangue mais facilmente e protegem os vasos sanguíneos a longo prazo. Com base na experiência real e no conhecimento da medicina tradicional e da nutrição moderna, quero partilhar convosco hoje 4 vegetais e raízes muito familiares em Portugal, facilmente encontrados em qualquer mercado tradicional. Mas, quando combinados com amendoim, tornam-se um medicamento eficaz para os rins. Espinafres, favas, batata doce e abóbora menina. Primeiro, o ensopado de espinafres com amendoim. Certamente estão habituados a uma tigela de ensopado de espinafres doce e fresco. Fácil de comer e digerir. O espinafre é rico em vitamina C, fibra e antioxidantes, tem um efeito refrescante, desintoxicante e apoia a circulação sanguínea. Quando o ensopado de espinafres é cozido com amendoim triturado, o prato torna-se naturalmente doce e saboroso. Ao mesmo tempo, adiciona proteína vegetal e magnésio do amendoim. É um ensopado muito adequado para idosos que urinam frequentemente à noite, estão cansados, sentem calor no corpo, pois refresca o fígado, alivia o estômago e ajuda os rins a serem nutridos lentamente, sem serem excessivamente estimulados. Em seguida, as favas salteadas com amendoim. As favas são um vegetal comum, familiar aos portugueses. Quando as favas são salteadas e polvilhadas com um pouco de amendoim torrado triturado, o prato não só tem um sabor único, mas também aumenta o valor nutricional. As favas são ricas em ferro e cálcio, que ajudam a fortalecer o sangue, reduzindo a anemia cerebral. Isto é muito importante para os idosos. Combinado com o amendoim, este alimento ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo para os rins, reduz a carga sobre os rins. Assim, apoia a melhoria da fadiga, tonturas e fraqueza. Outro alimento que eu recomendo muito é a batata doce cozida com amendoim. De acordo com a medicina tradicional, a batata doce
Tem um efeito de nutrir o sangue, acalmar os nervos, nutrir o coração e apoiar os rins. Quando a batata doce é cozida com amendoim, o prato tem um sabor doce, saboroso, muito fácil de comer, especialmente adequado para idosos que frequentemente têm dificuldade em dormir, estão ansiosos e acordam à noite. Encontrei muitos que partilham que, desde que mantiveram a batata doce cozida com amendoim algumas vezes por semana, o seu sono ficou mais profundo, sentiram-se mais leves pela manhã e a mente estava estável. Isto mostra que uma combinação simples produz um efeito claro na saúde física e mental. Finalmente, a abóbora menina cozida ou salteada com amendoim. Muitas pessoas ficam hesitantes em relação à abóbora menina por causa do seu sabor amargo. Mas é esse amargor que tem um efeito de limpeza do corpo, redução do açúcar no sangue, redução do calor corporal e proteção dos vasos sanguíneos. Quando a abóbora menina é comida com amendoim, o amargor é equilibrado pelo sabor doce, tornando-a mais fácil de comer. Este é um alimento especialmente adequado para quem tem diabetes e hipertensão. Estas doenças são frequentemente acompanhadas por um declínio da função renal na meia-idade e na velhice. Portanto, apenas com a combinação inteligente de amendoim com vegetais e raízes, não só terão uma refeição deliciosa, mas também adicionarão fibras suficientes, vitaminas e antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos nos rins. Ao mesmo tempo, evitarão a desvantagem do calor corporal ao comer apenas amendoins. Ao longo de muitos anos de acompanhamento de idosos, percebi que o cuidado com os rins não é algo muito complicado, mas reside na forma como cozinhamos todos os dias. Saber combinar os ingredientes certos. Os alimentos comuns e familiares também podem ser um medicamento para os rins. Eu frequentemente sugiro incluir alimentos como ensopado de espinafres com amendoim, favas salteadas com amendoim polvilhado, batata doce cozida com amendoim, abóbora menina salteada ou em ensopado com amendoim no menu 2 a 3 vezes por semana, para que o corpo seja limpo regularmente. Os rins são gradualmente apoiados e a saúde torna-se gradualmente estável ao longo do tempo. Sétima forma: quantidade certa de amendoim. O princípio do pouco, mas regular. Desde o início até agora, discutimos muitas formas de cozinhar amendoim para transformar um grão comum num alimento seguro e eficaz para apoiar os rins. No entanto, há um fator igualmente importante. Na verdade, considero-o a chave para determinar se o amendoim realmente nutre os rins ou, pelo contrário, os sobrecarrega. É comer amendoim na quantidade certa. Na minha experiência de 35 anos de aconselhamento, encontrei muitas pessoas com a mentalidade comum de que tudo o que é bom deve ser comido em grandes quantidades para uma recuperação rápida. Mas, na verdade, para o amendoim e muitos outros alimentos, o excesso não só não é benéfico, mas pode facilmente causar efeitos negativos. O amendoim contém grandes quantidades de gordura e energia. Se comerem em excesso, especialmente se for mais do que as necessidades do corpo, pode facilmente levar ao ganho de peso, aumento do colesterol no sangue. A partir daí, forçará os rins a trabalhar mais para limpar o sangue e eliminar o excesso de nutrientes. O resultado é que, em vez de ajudar os rins a descansar, inadvertidamente lhes dão uma carga extra. Então, quanto é suficiente? Com base em estudos nutricionais e experiência real no acompanhamento de idosos, frequentemente aconselho a comer apenas cerca de 20 a 30 grãos de amendoim por dia. Este número pode parecer pequeno, mas se o fizerem de forma regular por um longo período, o benefício será sólido e mais seguro do que comer em excesso por alguns dias e depois parar. Este é o espírito do princípio do pouco, mas regular. Um princípio muito adequado para o corpo dos idosos, onde cada órgão, especialmente os rins, precisa de leveza e estabilidade. Lembro-me de uma senhora de quase 70 anos que me contou que todos os dias comia quase meia tigela de amendoim torrado, porque achava que nutria os rins. Mas após alguns meses de check-up, o seu nível de colesterol aumentou. O médico alertou que os seus rins estavam a trabalhar em excesso. Depois, ensinei-a a reduzir para cerca de 25 grãos por dia. Dividir em 2 a 3 vezes, juntamente com o aumento de vegetais e a manutenção de exercícios leves. Após alguns meses, ela voltou com resultados melhores. O seu colesterol estava estável, os seus rins estavam mais leves e a micção noturna também diminuiu claramente. A forma correta de comer amendoim na quantidade certa é muito simples. Podem comer amendoim torrado sem sal, amendoim cozido, ou polvilhar um pouco de amendoim triturado na tigela de mingau, ensopado ou vegetais à mesa.
Alguns gostam de triturar o amendoim com leite para beber de manhã ou à noite, o que também é muito adequado. O mais importante é não comer consecutivamente. Não comer em excesso de uma só vez, mas considerar o amendoim como uma pequena parte da dieta diária, combinando bem com vegetais, frutas e bebendo água suficiente. Além disso, quero também lembrar-vos algumas coisas pequenas, mas muito importantes a ter em mente. Pessoas com gota, artrite ou colesterol alto precisam seguir uma dose rigorosa. Nunca comam amendoim mofado, pois há o risco de conter aflatoxina, que é prejudicial ao fígado e aos rins. Se, depois de comer amendoim, sentirem dores de estômago, dificuldade em digerir, reduzam a quantidade e combinem com vegetais mais fáceis de digerir. Vejam, às vezes o cuidado com os rins não reside em comer em excesso, mas em saber quando parar, saber quando dar o suficiente. Quando os rins são nutridos regularmente todos os dias com cerca de 20 a 30 grãos de amendoim, o corpo adaptar-se a gradualmente, os rins trabalharão mais levemente e a saúde permanecerá estável ao longo do tempo. Parte 2. Avisos importantes e quem deve ter cuidado ao consumir amendoim. Para que o amendoim seja realmente um alimento que apoia a saúde e não um fator prejudicial, quero que prestem atenção a esta parte sobre os cuidados de saúde para pessoas de meia idade e idosos. Às vezes, um pequeno detalhe na alimentação é suficiente para causar grandes danos ao fígado, rins e a todo o corpo. O amendoim é um tipo de grão familiar, barato e fácil de comprar, mas se não for usado corretamente, fará mais mal do que bem. Primeiro e mais importante, eu reitero: nunca comam amendoim mofado. Muitos estudos médicos mostraram que o amendoim mofado contém aflatoxina. Esta é uma substância classificada pela Organização Mundial da Saúde como um poderoso carcinogênico. A aflatoxina não só destrói silenciosamente as células do fígado, aumentando o risco de cancro do fígado, mas também causa danos às células renais, acelerando o declínio da função de limpeza do sangue. Na prática clínica real, encontrei muitos casos de idosos com insuficiência hepática e insuficiência renal, cuja causa principal era o consumo de amendoim, milho ou arroz mofados por um longo período sem saber. Portanto, se notarem que o amendoim mudou de cor, tem um cheiro estranho, está macio, úmido ou anormal, devem deitá-lo fora imediatamente. Nunca o desperdicem e o troquem pela vossa saúde. Em segundo lugar, as pessoas com diabetes e colesterol alto precisam ter especial cuidado ao comer amendoim. Como expliquei nas sessões anteriores, o amendoim contém muita gordura e energia. Se comerem em excesso, especialmente amendoim frito em muito óleo e com muito sal, pode aumentar o colesterol mau, acelerar a arteriosclerose, sobrecarregando assim os rins. Para pessoas com diabetes, os tipos de amendoim com açúcar, amendoim frito, são especialmente inadequados porque podem facilmente causar flutuações no açúcar no sangue. Neste caso, devem apenas escolher amendoim cozido ou amendoim torrado sem sal, comer em quantidade moderada para aproveitar os benefícios sem adicionar pressão extra aos vasos sanguíneos e rins. A forma simples de comer, mas regularmente, é sempre melhor do que comer em excesso de uma só vez e depois parar. Outro aviso importante é que não se deve comer amendoim em excesso à noite. Sei que muitos de vocês têm o hábito de lanchar amendoim torrado antes de dormir, considerando um lanche familiar. No entanto, na velhice, o sistema digestivo funciona mais lentamente. Comer muito amendoim à noite pode facilmente causar saciedade, dificuldade em digerir, afetando diretamente o sono. Quando o sono não é profundo, pode facilmente causar despertares noturnos, aumento da micção noturna e cansaço pela manhã. Se quiserem usar amendoim à noite, devem comer apenas uma quantidade muito pequena, cerca de um punhado, e priorizar as formas mais fáceis de digerir, como mingau de amendoim, leite de amendoim ou amendoim combinado com gergelim preto. Este método ajuda o corpo a absorver mais facilmente, sem causar saciedade. Além disso, quero também lembrar alguns pequenos pontos, mas muito importantes a ter em mente. Ao cozinhar amendoim, devem cozinhá-lo em lume brando, mexendo uniformemente para evitar queimar, porque as substâncias que se formam quando queimam podem ser prejudiciais ao fígado e aos rins. Pessoas com gota ou dores nas articulações precisam reduzir o consumo de amendoim, pois o amendoim contém purinas que podem aumentar o ácido úrico no sangue. Para pessoas com estômago fraco, não devem comer amendoim com o estômago vazio, pois pode facilmente causar dores de estômago, saciedade, dificuldade em digerir. Estes avisos parecem simples,
Mas se forem ignorados, o amendoim, de um alimento benéfico, pode tornar-se uma causa de danos à saúde. O amendoim realmente se torna benéfico apenas quando comido corretamente, na hora certa e na quantidade certa. Evitar amendoim mofado. Ajustar a quantidade consumida para pessoas com diabetes e colesterol alto, não comer em excesso à noite juntamente com métodos de cozedura corretos, irá ajudá-los a usar o amendoim de forma segura e eficaz na dieta diária. Se acharam esta partilha útil, por favor, comentem o número 7 abaixo. Essa é a forma simples de eu saber que continuam interessados e conosco nesta jornada de vida saudável diária. Parte 3. Benefícios e efeitos do consumo regular de amendoim ao longo do tempo. Caros ouvintes, quando chegamos à meia-idade e à velhice, o nosso corpo já não é tão ativo como na juventude. Os rins, o fígado e o coração já passaram por dezenas de anos de trabalho contínuo. Portanto, mesmo pequenos hábitos de vida inadequados podem enfraquecer esses órgãos. Nesta situação, nutrir o corpo com alimentos familiares, fáceis de encontrar e adequados à constituição dos idosos, torna-se extremamente importante. O amendoim, um grão comum na culinária portuguesa, se usado regularmente e corretamente, pode trazer benefícios que se acumulam ao longo do tempo, inesperados para muitos. Os idosos frequentemente dizem que o amendoim é um grão que nutre o corpo e os rins, não por um efeito imediato, mas pela sua capacidade de fortalecer silenciosamente, mas firmemente. Após 7 dias, o vosso corpo começará a apresentar pequenas mudanças. Muitos notam que é mais fácil adormecer. A sensação de ansiedade à noite diminui e o número de despertares para urinar tende a reduzir em comparação com antes. Alimentos simples como mingau leve de amendoim, amendoim cozido macio ou amendoim torrado consumido em quantidade moderada ajudam o corpo a receber gorduras boas, proteína vegetal e minerais necessários. Quando os rins não estão sobrecarregados à noite, o sistema nervoso também descansa melhor. Ao acordar de manhã, sentirão frescura, uma sensação de leveza, sem o cansaço de antes. Este é o primeiro sinal de que o corpo está a responder aos cuidados certos. Após cerca de 14 dias, os benefícios tornam-se mais claros. A função renal melhora, o processo de limpeza do sangue torna-se mais estável. Consequentemente, os indicadores relacionados aos rins, incluindo a creatinina no sangue, podem diminuir ligeiramente numa direção positiva. O mais importante é que o ritmo biológico do corpo é gradualmente restaurado. O vosso sono é mais profundo. A menos despertares, a mente fica mais clara durante o dia. Quando o sono melhora, a memória e a concentração também melhoram. Para os idosos, a clareza mental às vezes é ainda mais importante do que a saúde física, pois ajuda-os a manter a atividade e a alegria na vida diária. Após 30 dias, o efeito acumulado do consumo regular de amendoim será realmente sentido. A micção noturna em muitas pessoas diminui claramente. Há até quem quase não acorde no meio da noite. Os rins conseguem descansar bem à noite, apoiando assim o processo de recuperação de todo o corpo. O sono torna-se mais profundo e contínuo. Ao acordar de manhã, não há mais sensação de cansaço, dor nas costas ou falta de energia. Quando a função renal é estável, o processo de eliminação de toxinas é mais eficaz. O sistema imunológico também é reforçado. Sentirão o corpo mais forte, a mente mais alegre, o movimento, a vida diária tornam-se mais flexíveis e leves. Para ilustrar melhor essas mudanças, partilharei o caso da avó Maria, 70 anos, que vive em Lisboa. Antes, ela precisava acordar 3 a 4 vezes todas as noites para urinar. O sono era interrompido, o que a fazia sentir-se sempre cansada durante o dia, depois de ser ensinada a ajustar a sua alimentação, incluindo a adição de amendoim de forma simples. Como o amendoim torrado consumido em pouca quantidade ou amendoim cozido, ela seguiu o conselho. Após cerca de uma semana, ela notou que era mais fácil adormecer. Após 2 semanas, a sua mente estava mais fresca. Não havia mais a sensação de cabeça pesada ao acordar e após cerca de um mês, o número de micções noturnas diminuiu claramente. Os exames mostraram que a creatinina no sangue estava mais estável. Ela partilhou que o mais importante não era apenas a melhoria da saúde, mas a sensação de poder dormir profundamente após muitos anos. E se ainda estão a assistir até aqui, quero convidar-vos a deixar o número 8 nos comentários. Essa é a forma de saber se obtiveram conhecimentos valiosos e acharam isto útil. Olá a todos! Depois de discutirmos cada forma de comer amendoim, desde amendoim torrado sem sal, amendoim cozido, leite de amendoim, mingau de amendoim,
amendoim torrado com gergelim preto, até a forma de combinar amendoim com vegetais e usá-lo na quantidade certa. Quero parar um momento para partilhar uma mensagem verdadeiramente importante. As coisas que apresentei não são apenas dicas de alimentação simples ou algumas sugestões isoladas, mas fazem parte de uma jornada de longo prazo para cuidar dos rins. Ajudam a manter os níveis de creatinina estáveis e, acima de tudo, proporcionam-vos um sono profundo e tranquilo, sem mais interrupções para urinar à noite. Compreendo perfeitamente que muitos de vocês que assistem a este programa já experimentaram a sensação de acordar 2 a 3 vezes no meio da noite. Há até quem acorde 4 a 5 vezes só para urinar. Cada vez, o sono é interrompido. O corpo está cansado pela manhã, as mãos e os pés estão fracos. A mente está lenta. A saúde enfraquece a longo prazo. E a função renal também diminui com o tempo. Não são poucos os que me disseram que cada vez que vão ao médico, a creatinina está ligeiramente alta e precisa de ser monitorizada, mas depois ficam preocupados por onde começar. Como mudar para se adequar à idade e à vida diária? Por isso, dediquei muitas horas a sistematizar estas 7 formas de comer amendoim, com o desejo de vos ajudar a lembrar facilmente, a fazer facilmente e a aplicar imediatamente na alimentação familiar. Reitero que as 7 formas de comer amendoim, se feitas regularmente e corretamente, ajudarão a reduzir a micção noturna, melhorarão o sono, ajudarão a estabilizar a creatinina e contribuirão para nutrir os rins a longo prazo. Não é uma simples exortação, mas um resultado construído a partir da nutrição científica, combinada com a experiência real de muitos idosos que continuaram a aplicar e sentiram mudanças positivas. Imaginem uma vida onde a função renal é mais estável. À noite, conseguem dormir continuamente da noite à manhã sem acordar para urinar. Ao acordar de manhã, sentem-se leves. A mente está calma, mais ágeis no movimento durante o dia e menos preocupados com rins fracos ou aumento da creatinina. Essa é a base para que a velhice seja realmente uma fase de paz, alegria e plenitude com os filhos e netos. Sempre acreditei que quando os rins estão saudáveis, o sono é tranquilo. E quando o sono é tranquilo, os idosos podem viver felizes e por mais tempo. É claro que comer amendoim é apenas uma parte do quadro geral dos cuidados de saúde. Para obter um efeito ainda melhor, devem adicionar hábitos pequenos, mas muito importantes, como beber água suficiente durante o dia, limitar alimentos salgados, dormir na hora certa e manter exercícios leves adequados à constituição. Esses fatores estão interligados, como elos que, juntos, contribuem para um cuidado renal mais completo e duradouro. Sei que na nossa comunidade ainda há muitos que sofrem de doenças renais, de dificuldades em dormir, de micção noturna prolongada. Se acharam esta partilha de hoje útil, por favor, deem um like, subscrevam ao canal e partilhem este conteúdo com amigos, família. Quem sabe, uma simples partilha vossa pode ajudar outra pessoa a encontrar a direção certa para melhorar a saúde, cuidar dos seus rins e obter um sono mais tranquilo. Caros ouvintes, a saúde na velhice não é algo que se possa deixar para os outros, mas cada um de nós precisa cuidar e manter todos os dias. Espero que em cada vez que nos encontrarmos no meu canal, tragam um pouco mais de conhecimento, uma nova motivação para viver mais saudáveis, felizes e por mais tempo. As 7 formas de comer amendoim de hoje são o presente espiritual que quero transmitir a vocês, com a esperança de que juntos começaremos das coisas mais simples para que cada dia que passe seja um dia saudável e tranquilo. Obrigado por assistirem e cuidem-se.